Alô você, fala pessoal, estamos de volta, questão 7 para você do Enem 2019. Essa questão já tem uma outra temática para você, faz tempo que a gente não faz questão desse tipo de assunto. Então é uma questão que vale a pena você lembrar de alguns conceitos ligados à calorimetria, termometria, energia, enfim. Então essa questãozinha bem aí para você, pessoal, ela é uma questão que trata sobre o tema aí para você de calorimetria, certo? É o tema de calorimetria, também aplicado à parte da energia, tá certo? Então, termodinâmica, termologia, calorimetria são temas que o Enem também te cobra de forma corriqueira, tá? Então é bom você saber, você estudar sobre isso aqui, para você não ser pego de surpresa. Então, sem mais delongas, vamos lá, tá? A questão me diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Ok. O que a gente já pode concluir aqui, tá, pessoal? Já tenho para você aqui alguns dados, né? Temos aqui 2,5 gramas de castanha que foi queimada, tá? Para poder gerar aquela energia, né? 2,5 gramas de castanha de caju, beleza? Para aquecer uma certa quantidade de água, que segundo a minha questão é 350 gramas. Ou seja, a própria questão já te deu aqui nos dados a massa que você vai usar na água, 350 gramas. Beleza, fácil, tranquilo, básico. E ele falou que colocou isso num recipiente onde você vai tentar diminuir essas perdas de calor. Em resumo para você, é como se fosse um recipiente onde você tivesse uma conservação, tá? Então, quando tenta se evitar ou diminuir essas perdas de calor, vai te lembrar, pelo amor de Deus, isso aqui é básico, vai te lembrar, pessoal, que quando se fala em calor, calor é energia, certo? E quando eu quero diminuir essa perda, é porque eu quero conservar essa energia, beleza? E aí a tua questão ela continua, tá? Ela fala assim: com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela conclui que 50%, opa, questão de porcentagem, o Enem adora te cobrar, tá? 50%, certo? Dessa minha energia, vamos lá, 50% dessa minha energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. A questão te deu aqui muito dado, então cabe a você agora se organizar, beleza? Vamos recapitular? A questão te deu a massa das castanhas, te deu a massa de água, que nós já colocamos bem aqui, eu vou até te especificar, tá? A massa da água aqui, MA, beleza? A questão também diz que toda a energia que a queima da castanha produzir, somente 50% vai ser aproveitada. Ou seja, o teu rendimento aqui, pessoal, o teu rendimento vai equivaler a 50%. Então, mais uma vez, toda a energia que eu tenho da queima da castanha, eu só vou usar 50%. Beleza? E além disso, ela também te deu o calor específico da água, que é aquele famoso Czinho, né? 1 caloria por grama Celsius, perfeito? E além disso também te deu aí que a temperatura inicial era de 20 graus. Então, temperatura inicial equivale a 20 graus. Quem sabe um pouquinho de termologia, calorimetria, sabe muito bem que toda vez que a questão falar em temperatura, pessoal, falou em temperatura, você vai sempre lembrar de usar o chamado calor sensível. Por quê, professor? Porque o calor sensível é aquele calor ligado à mudança de temperatura. Quando o corpo ele muda de estado, é calor latente. Mas como aqui a questão está falando em temperatura, eu já sei muito bem que para tentar resolver ela, provavelmente eu vou usar o conceito ligado ao chamado calor sensível, tá? Sensível, que para quem não lembra, é aquela velha equaçãozinha. Calor
A massa, o Czinho e a variação da minha temperatura. Beleza? Vamos por partes, tá? Bom, e aí vem a pergunta para você. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, se ele quer ao final, ele está te pedindo claramente para você a temperatura final do processo. Então, de novo, variação de temperatura, calor sensível. Belezinha? Tranquilo? Bom, a equação que eu vou usar é essa aqui, correto? Lembra que o nosso trabalho aqui é aquecer uma quantidade de água. Então aqui eu vou ter que usar claramente a massa da água como referência, tá? Vale te lembrar que na própria questão tu já tem essa massa que ele te deu da água, te tem o calor específico e tu sabe que a temperatura variada é a chamada temperatura final menos a minha inicial. Ou seja, temperatura final, quem é a minha inicial, pessoal? 20 graus Celsius. A questão me deu. Então é só botar aqui, ó, 20 graus Celsius, fechou. Então tu já tem três componentes. Falta você saber quanto de energia foi usada para aquecer aquela quantidade de água. Bora voltar para a tabela e para os dados. A questão me disse que foi usada para aquecer aquela água a queima de 2,5 gramas de castanha, certo? Então é o seguinte para você, 2,5 gramas de castanha, a sua queima, gerou uma certa quantidade de energia, de calor, que eu não sei qual é. A tua tabela ela é feita com base em uma porção de 10 gramas de castanha. E segundo a minha própria tabela, o valor energético, a energia liberada em 10 gramas de castanha é 70 quilocalorias. Dá para fazer aqui um paralelo. Porque pensa comigo. Se 2,5 gramas de castanha gera uma certa quantidade de energia, a sua queima, né? 10 gramas, eu vi pela tabela que está gerando quanto, pessoal? 70. Está gerando 70 quilocalorias de queima de energia. Tá? E aí você pode fazer aqui um paralelozinho básico, né? Faz aqui o famoso meu pelos extremos. E aí vamos ter a seguinte ideia. 10 vezes x, 10x, 70 vezes 2,5 para você, vai ser 175, beleza? Então x vai ser 175 por 10, dividiu, você vai ter aqui 17,5 quilocalorias. Ou seja, 2,5 gramas de castanha, a sua queima gera 17,5 quilocalorias de energia, tá certo? Tranquilo? Bom, você não é doido, você sabe muito bem que esse K representa o chamado quilo, né? Que é um outro prefixo, assim como o mili, como o giga, o tera, e tu sabe que o quilo ele vale 10 a 3, né? Então é como se esse valor bem aqui, ele equivalesse aí, pessoal, a 17.500 calorias. Belezinha? Tranquilo? Então esse aqui é o valor atribuído para você pela queima de 2,5 gramas de castanha. Beleza? Só que a questão me disse que desse valor que você encontrou de energia, somente 50% vai ser efetivo. Então é fácil. Você pega esse valor, multiplica por 50%, que tu sabe que equivale a 0,5, certo? Você vai multiplicar e aí você vai encontrar um valor para você aí de 8.750 calorias. Esse valor que você acabou de encontrar comigo aqui, pessoal, é a energia de fato que você usou para aquecer aquela água. Então você acabou de encontrar justamente o que a gente estava precisando, que era saber quem era esse Q, quem era essa quantidade de energia, certo? Então isso aqui, ó, para você já foi resolvido. Agora é só montar. Vamos lá? Então vamos lá. Quanto de calor foi usado para aquecer aquela água, pessoal? Se você lembrar com carinho, acabamos de fazer ela, né? Foi de 8.750 calorias. Beleza? Quanto de massa a minha água tem aí? Segundo os meus dados, 350 gramas. Então, 350 gramas.
Quanto vale o meu Czinho aí, o calor específico? Ele vale 1. Então, joga lá. E aí, por fim, tu vai ter a temperatura variada, que é TF menos 20. Beleza? Então, seria 8.750 igual a 350, que multiplica TF menos 20. Aqui é a multiplicação, você vai fazer a chamada distributiva, né? Vai distribuir aqui. Então, vamos repetir aqui o processo. 8.750 vai ser igual a 350 vezes TF é 350 TF, né? Menos 350 vezes 20 equivale a 7.000, certo? 7.000. Então agora é só a gente também organizar. Esse valor aqui que está negativo, ele passa para o outro lado positivo, né? Então você vai ter aqui 8.750 mais 7.000, que equivale a 350 TF. Somando os valores, você vai ter um final aí de 15.750 igual a 350 TF. Perfeito? Bom, para finalizarmos, quem está multiplicando passa dividindo, e aí teremos finalmente para você que TF vai equivaler a 15.750 dividido por 350, certo? E ao dividir esse valor, nós vamos ter aqui um resultado de 45 graus Celsius. Então essa minha água, ela vai ter uma temperatura para você final de letra C, 45 graus Celsius. Beleza? Questão que usa dois conceitos importantes para você. Eu quero que você grave isso aí. O primeiro conceito é o de calor sensível. Segundo é de rendimento. O Enem adora usar para você porcentagem. Tanto de energia, somente 20% foi usado, somente 10%, somente 15%. Então essas porcentagens aqui de rendimento, pessoal, elas caem muito para você. Cai muito. Então dá uma olhadinha, tenta revisar essa questão, tenta refazer ela para você conseguir ficar de boas com ela. Beleza? Questão que trabalha com calorimetria, trabalha aí com temperatura, rendimento, questão completíssima para você. Perfeito? Tranquilo? Então, pessoal, vamos seguir para a nossa próxima questão. Vamos lá.